E se o maior obstáculo para a liberdade não fosse uma força externa, mas um sentimento profundamente enraizado em nossas mentes? Ao longo da história, o domínio sobre as pessoas raramente se baseou apenas na força bruta. Em vez disso, aqueles no poder sempre compreenderam um princípio fundamental. O medo e o sofrimento não são apenas dilemas individuais, são instrumentos de controle. Quando as pessoas estão sobrecarregadas por angústias, tornam-se mais suscetíveis à manipulação. Mas e se romper com esse ciclo fosse o ato mais subversivo e libertador que alguém pudesse realizar? O medo não é uma verdade absoluta, mas o subproduto de pensamentos distorcidos. Compreender essa dinâmica pode transformar não apenas nossa percepção da vida, mas também a própria forma como interagimos com o mundo. Nascido em 1632, Spinoza cresceu em uma comunidade judaica sefardita extremamente rígida, onde questionar dogmas religiosos era um risco. Suas concepções sobre Deus, realidade e livre-arbítrio entravam em conflito direto com as autoridades espirituais, tornando uma ameaça à ordem vigente. Como a história demonstra repetidamente, aqueles que ousam pensar de maneira inovadora frequentemente pagam um preço alto. Aos 23 anos, Spinoza sofreu sua maior punição. Foi excomungado e totalmente banido de sua comunidade. Seu nome foi amaldiçoado, seus amigos o abandonaram, sua família o renegou. Para eles, ele simplesmente deixou de existir. No entanto, em vez de se render ao isolamento, ele fez da solidão uma oportunidade. Trabalhando como polidor de lentes para se sustentar, desenvolveu uma filosofia revolucionária, uma que redefiniria para sempre a compreensão humana sobre liberdade, medo e a verdadeira natureza da realidade. Sua conclusão era radical. O sofrimento humano não nasce dos acontecimentos em si, mas das expectativas que projetamos sobre eles. Se o sofrimento tem origem em crenças equivocadas, então a chave para superá-lo está em desfazer essas ilusões. E talvez, ao fazer isso, possamos finalmente experimentar a verdadeira liberdade. E se eu lhe dissesse que o medo não é aquilo que você imagina, que é a ansiedade que corrói sua mente, as dúvidas que o imobilizam e o sofrimento que parece inescapável, nada disso é, de fato, real, pelo menos, não da forma como você foi ensinado a acreditar. Séculos antes, Spinoza desvendou algo perturbador. O medo não é uma força natural e inevitável, mas uma armadilha criada pelo intelecto. E no momento em que você percebe isso, ele perde seu domínio sobre você. Nossa mente constrói cenários apocalípticos, transformando incertezas em ameaças intransponíveis. No entanto, assim que lançamos luz sobre esses receios, eles se dissipam. O segundo passo é retomar o controle por meio da razão. Imagine que você enfrenta uma decepção e sua mente imediatamente conclui que tudo está perdido. Você recebe uma crítica e a interpreta como um ataque pessoal. Mas Spinoza propõe outra perspectiva. E se a decepção for uma oportunidade disfarçada e não um beco sem saída? E se a crítica for um direcionamento para o aprimoramento e não uma ofensa? O sofrimento não está na realidade, mas na forma como a interpretamos. Mude sua perspectiva e aquilo que antes parecia uma tragédia se tornará apenas mais um fragmento do grande quebra-cabeça da vida. O terceiro e mais libertador passo é aceitar aquilo que não pode ser alterado. É aqui que a maioria das pessoas encontra dificuldades. Elas lutam contra a realidade, resistem ao inevitável, como se a força de vontade pudesse remodelar o universo. Reveses inesperados. Tudo isso faz parte da experiência humana, independentemente de nossos desejos. Spinoza compreendeu uma verdade essencial. O universo opera segundo suas próprias leis, alheio às aspirações humanas. Resistir a isso apenas intensifica o sofrimento. Mas aceitar, a aceitação, é onde a verdadeira liberdade começa. Aqueles que dominam esses três passos
enxergar o medo como uma ilusão, usar a razão para reformular sua perspectiva e aceitar o incontrolável, não vivem mais aprisionados pela ansiedade. Eles deixam de lamentar o passado e de temer o futuro. Eles despertam para uma realidade em que o medo não tem mais poder sobre suas escolhas. Spinoza revelou uma verdade que a maioria nunca percebe. O mundo não se ajusta para tornar sua resistência mais fácil, mas sua interpretação do mundo pode mudar. O medo não desaparece porque as circunstâncias melhoram. Ele se dissolve quando você para de enxergá-lo como uma sentença inescapável. A realidade é imutável, indiferente às vontades humanas, mas a forma como você a compreende, isso está inteiramente sob seu controle.